Olá, antes de iniciarmos o estudo do Livro dos Espíritos, vamos fazer uma pequena reflexão sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. O item que vamos tratar hoje é o item 10 do capítulo 1, Não Vim Destruir a Lei. A mensagem chama-se A Nova Era e o Espírito que vai nos instruir nessa mensagem é Fenelon. Mas antes disso, Sofia vai fazer a prece. Eu me chamo Murilo. Vamos levar nossos pensamentos a Jesus e a Maria Santíssima. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós endividados, agora e na hora de nosso desencarne. Que assim seja. Então, iniciando aqui na leitura no item 10, Fenelon inicia da seguinte forma. Um dia Deus, em sua inesgotável caridade, permitiu que o homem visse a verdade varar as trevas. Esse dia foi o advento do Cristo. Depois da luz viva, voltaram as trevas. Após alternativas de verdade e obscuridade, o mundo novamente se perdia. Os espíritos se puseram a falar e vos advertir. O mundo está abalado em seus fundamentos. Reboará o trovão, sedes firmes. Fenelon utiliza essas figuras de linguagem e acreditamos que ele possa estar nos alertando a respeito das mudanças que vão ocorrer e, inclusive, no advento do Espiritismo e da... eu acho que vou começar de novo. Vou começar a leitura de novo. Um dia Deus, em sua inesgotável caridade, permitiu que o homem visse a verdade varar as trevas. Esse dia foi o advento do Cristo. Depois da luz viva, voltaram as trevas. Após alternativas de verdade e obscuridade, o mundo novamente se perdia. Então a gente observa que Fenelon inicia falando do Cristo e que o quanto de luz ele nos trouxe de orientação, mas que nós muitas vezes não entendemos, o que seria a mensagem dele. A gente pode ver nesse trecho que ele fala que quando Cristo veio aqui para a Terra, ele trouxe a luz viva com ele. Já quando foi embora, a escuridão voltou. Então, a gente pode ter nós, os espíritas e os espíritas, como mensageiros tentando trazer essa luz novamente. O Espiritismo é de ordem divina, uma vez que repousa sobre as próprias leis da natureza e crede que tudo que é de ordem divina tem um objetivo grande e útil. Vós o sabeis, cristãos, o coração e o amor devem caminhar unidos à ciência. O reino do Cristo, após 18 séculos, e malgrado o sangue de tantos mártires, ainda não chegou. Cristãos, tornai ao Mestre que quer vos salvar. Tudo é fácil, aquele que crê e que ama. O amor o enche de uma alegria. A gente observa aqui Fenelon nos alertando que nessa mensagem de 1861, o quanto desde o advento do Cristo até 1861, o quanto já mudou o mundo e o quanto ia mudar nos nossos dias, o quanto está distante o 1861, né? Porque observamos que naquele tempo tínhamos reinados, tínhamos reis, tínhamos casamentos arranjados, e hoje isso já não é mais do nosso dia a dia, pelo menos da maioria da nossa população, não é? Mas ele pede que sejamos firmes, que nesses princípios, nessas questões do Cristo, que se a ciência tivesse aliada a esses fundamentos do Cristo, de amor ao próximo, ela não teria se perdido como se perdeu e como se atrasou há tantos tempos. E depois de 1800, o quanto ela não avançou de forma mais acelerada. Podemos ver também que ele traz a questão de que o amor também está unido à ciência, também como a religião. E para concluir, ele diz assim: a revolução que se apresta é antes moral do que material. Os grandes espíritos mensageiros divinos sopram a fé, para que todos vós, obreiros esclarecidos e ardorosos, façais ouvir a voz humilde. Porquanto sois o grão de areia, mas sem grãos de areia não existem as montanhas. Assim, pois, que estas palavras,
somos pequeninos, careçam para vós significação, a cada um a sua missão, a cada um o seu trabalho. Então, a gente observa que nossas missões são pequeninas, mas que sem a nossa pequena contribuição, o mundo não estaria do jeito que está hoje. Então, nós, com uma pequena contribuição positiva, poderemos causar essa tamanha mudança que Fenelon nos alerta dessa nova era que chegaria com o advento do Espiritismo. Bom, também podemos ver cada um evoluindo separadamente, mas em prol de um objetivo comum, que é evoluir junto à humanidade. E a mensagem final aqui de Fenelon: apóstolos da paz universal, a lei dos mundos é a lei do progresso. E agora, Tová e Luciano vão fazer o estudo do Livro dos Espíritos. Olá, estamos aqui novamente para dar continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos. Eu, Lucielma e Tová, vamos conversar com vocês hoje a respeito das questões de número 11, 12 e 13. Na questão do número 11, diz o seguinte: um dia será dado ao homem compreender o mistério da divindade. E aí os espíritos respondem a esse questionamento de Kardec da seguinte forma: quando seu espírito não estiver mais obscurecido pela matéria e pela sua perfeição estiver próximo dele, então ele o verá e o compreenderá. E aí a gente entende que nem tudo nos é permitido, não nessa encarnação, não nesse momento evolutivo que nós estamos, ainda tão materializados, e que é necessário que a gente busque cada dia mais estudar, melhorar, evoluir, para que chegue o momento em que nós possamos sim compreender o mistério da divindade. É muito importante, Luci, a sua colocação de que não nos é possível compreender tudo por agora. E no programa passado eu dei o exemplo do livre-arbítrio da criança, não é, que tem o livre-arbítrio parcial, não é? Sim. Eu dei o seguinte exemplo para quem não viu o programa passado, de que a criança se aproxima de um parapeito de um prédio e ela não entende que aquilo pode levar ela à morte. E você compreendendo que há um perigo, você interrompe o livre-arbítrio dela e tira ela daquela posição. Nós ainda não conseguimos uma maturidade para que possamos ter a liberdade de conhecimentos maiores. Isso não é uma mera questão filosófica do sentido do mistério de Deus. Não se trata disso, de que Deus é misterioso ou que Deus não quer se revelar para nós. Não se trata disso. Mas se com o conhecimento que temos, nós fizemos bombinhas atômicas, bombinhas de hidrogênio, que se detonadas 10% das que tem pronta, aniquila a vida na Terra, como podemos ter acesso a outras tecnologias, não é? Quando dominarmos a tecnologia da força forte, em que nós conseguiremos viajar em velocidades superiores à velocidade da luz, em que nós conseguiremos observar outros planetas com vidas semelhantes à nossa, não é? Como é que, se isso fosse possível hoje, nós nos comportaríamos, não é? Há uma questão que vamos chegar nela no Livro dos Espíritos, que diz que, se dividida a riqueza em partes iguais, em pouco tempo a diferença estaria novamente restabelecida, pela diferença de aptidões. Só que a nossa diferença de aptidão, ela não é meramente intelectual. Nós temos ainda o problema do ego,
né? Nós ainda temos o problema de querer sempre o melhor para nós e o outro depois. Enquanto nós não compreendemos que eu não estou separado de você, nós somos uma coisa só, não é? Somos uma coisa só porque somos energia. Se somos energia, nós estamos influenciando incessantemente, mesmo que não queiramos, um no outro. Então, toda a ação que eu faço vai gerar uma reação não só para mim, como para você também. É aquela questão do sujeito que urina dentro da piscina, não é? Ele está com os filhos tomando banho dentro da piscina e ele urina dentro da piscina. O filho dele vai beber a urina dele. Mas ele quer saber, muitas vezes, de se aliviar, ou ele acha que só o filho do outro vai fazer. Ele não percebe que a atitude impensada dele pode levar a uma hepatite, pode levar a uma doença severa para ele mesmo. Ele não, muitas vezes, nessa atitude impensada, ou pensando apenas em si, ele não compreende que vai prejudicar a comunidade. Nós estamos dentro de uma grande piscina, não é? Essa piscina é o que chamamos de fluido cósmico universal, e o pensamento negativo que eu emano em direção a Lucy, eu não só prejudico você, como eu prejudico a mim também. Como eu prejudico a todos aqueles que convivem comigo, porque estão imersos na energia que eu acabo emanando por onde passo, não é? Então, o mistério diz respeito à maturidade nossa, não é? A não revelar tudo diz respeito que nós ainda não temos maturidade suficiente para dominar todo o conhecimento, vamos dizer assim, ou para ter acesso a esse conhecimento. Continuando, na questão de número 12, tem a seguinte pergunta: se não podemos compreender a natureza íntima de Deus, podemos ter uma ideia de alguma de suas perfeições? E aí a resposta que nos vem é a seguinte: sim, de algumas. O homem as compreende melhor à medida que se eleva acima da matéria. Ele as entrevê pelo pensamento. E aí, Tovar, eu fiquei refletindo aqui e achei interessante que a gente pode fazer uma analogia com... Eu sempre faço isso, né? Inclusive nas minhas reflexões. Eu gosto de imaginar que a minha vivência, ela se dá numa longa escadaria, que eu preciso ir subindo degrau por degrau. Eu não posso querer pular, porque eu sei que não vai dar certo. Sob pena de desequilibrar. Exatamente. E descer mais degraus. E descer muito mais, não é? Então eu preciso ir galgando um degrau por vez. E à medida que eu vou subindo, eu amplio o meu campo de visão, né? Porque eu consigo ficar um pouco mais alto. E à medida que eu fico, que eu ganho essa altura, eu consigo enxergar coisas que no degrau anterior que eu estava não era possível, né? Não havia condições para isso. Então, quando os espíritos respondem aqui que sim, de algumas, não é? Com relação à natureza íntima de Deus, sim, é possível, de algumas, mas que para isso, à medida em que a gente vai se elevando acima da matéria. Então, como a gente ainda está num momento muito materializado, muito ligado às coisas materiais, né? Então a gente não tem, como você falou em relação à questão anterior, a maturidade para compreender determinadas coisas, né? E nem sei também quando teremos, se teremos, né? Porque eu penso que isso vai depender muito do nosso exercício de ir galgando esses degraus, né? E aí, à medida que a gente vai conseguindo se libertar um pouco da matéria, se ligar mais às coisas do espírito, não é? Que a gente trabalhar essa questão do ego, que você comentou, que nós entendermos que nós não vamos dar conta de tudo, de saber tudo, de dominar tudo, né? Até porque eu não sei se seria interessante se isso acontecesse, porque talvez a gente não soubesse lidar e conduzir as coisas muito bem. Então, é preciso que a gente compreenda que é um degrau por vez, né? E que a gente precisa ir se esforçando para poder ir conseguindo galgar esses degraus.
A natureza, ela nos dá algumas pistas, não é? A respeito da natureza divina. Não é? A grandeza de Deus é tão grande que, se nós observarmos a maior represa que nós temos, não é? Que está no Oriente, aquela represa da China que tem um espelho d'água de 700 quilômetros de extensão, ela tem uma capacidade de volume de 40 bilhões de metros cúbicos. Quanto tempo precisamos para construir ou para fazer com que aquela água se acumule? Então nós temos aqui a nossa floresta amazônica, que ela evapora 20 bilhões de metros cúbicos por dia de água. Aí nós temos um tamanho da potência de Deus, não é? Da força que Deus tem. A natureza é criação de Deus, não é? Mas por que a natureza é criação de Deus? O que é que existe na Terra que a gente consegue criar no laboratório? Nós não conseguimos criar uma planta, nós não conseguimos criar um animal, nós não conseguimos criar um fio de cabelo. Nada do que existe na natureza é possível que reproduzamos dentro de um laboratório. Nós até conseguimos fazer algumas enzimas sintéticas, mas não conseguimos dar vida a nada como existe na natureza. Qual o mineral que a gente consegue produzir em laboratório para que possamos adicioná-lo na tabela periódica, por exemplo? O nosso poder de criação é de cocriação. Nosso poder de criação sozinho é praticamente nulo. Isso nos dá a dimensão da inteligência de Deus. Nós precisamos compreender que a natureza íntima de Deus, ela não está intimamente ligada apenas ao seio das religiões ou de uma denominação religiosa. Deus é muito maior do que qualquer religião, não é? Quando nós compreendemos, e eu dizia no início que a natureza nos dá uma pista da natureza de Deus pelo seguinte motivo. Eu dei o exemplo da piscina porque nós precisamos pensar na comunidade, não é? Os benfeitores espirituais nos dizem que o egoísmo é a chaga da humanidade que nós devemos colocar todos os nossos esforços em combater. Isso é uma questão científica, vamos dizer assim. Porque quando nós entendemos que a natureza é o equilíbrio de carga, não é? Se eu tenho uma água numa temperatura de 30 graus e coloco dentro de um refrigerador a 18, ela vai perder temperatura, calor e vai ir a 18 graus. Se eu faço o inverso, vai acontecer exatamente o inverso. Ele vai ficar na temperatura ambiente, ele vai se igualar no ambiente que ele estiver. Como tudo na natureza é o equilíbrio de cargas, Deus, na sua soberana inteligência, fez com que nós fôssemos, além de produtores de energia, além de geradores de energia, nós tivéssemos a capacidade de transformar energias. Então nós podemos fabricar eletromagnetismo positivo. Não é? A partir do momento que a gente dirige uma prece para alguém, a partir do momento que a gente dá uma palavra de conforto, que a gente dá um abraço, que a gente dá um sorriso e que aquela pessoa se sente bem com aquele gesto que nós estamos fazendo, quando alimentamos, quando damos de beber a alguém, nós estamos produzindo eletromagnetismo positivo. Quando nós tomamos algo de alguém, quando nós achamos que podemos nos apropriar de algo, quando nós acreditamos que a minha felicidade está em ter aquilo, mesmo que para o outro falte o necessário, aí a gente fabrica eletromagnetismo negativo. Então, o que é que eu quero chegar com a natureza de Deus? Quando nós fabricamos eletropositivo, nós nos aproximamos da natureza e nós nos aproximamos de Deus. Então, por aí nós temos uma pista de que Deus é amor. Deus é tudo de bom e de positivo. Então, todas as vezes que nós andamos na contramão do bem da coletividade, que nós andamos na contramão da fraternidade universal, nós nos afastamos de Deus e aí nós sofremos.
Porque se Deus é tudo de bom que existe, a felicidade está em cumprir os desígnios da divindade. E não de um Deus caprichoso. Não é? Não de um Deus que ou você faz o que eu quero ou você sofre. Não se trata disso. Ele está dizendo que para a felicidade nós precisamos fazer. Ele está nos ensinando o caminho da felicidade e não exigindo que lá nós estejamos. Porque se fosse exigência de Deus, não existiriam aqueles que acabam transgredindo suas leis, assassinando pessoas, tirando do outro aquilo que não lhe pertence. Então, a natureza de Deus, ela está implícita, vamos dizer assim, na natureza. E todas as vezes que nós produzimos alguma felicidade, e essa felicidade é uma felicidade que ela foi produzida de forma natural, ela foi produzida no nosso íntimo, ou produzimos isso em alguém, sem que tenhamos pensamento de nenhuma recompensa com aquilo, nós estamos nos aproximando da natureza de Deus. Então a gente vai vendo que não é tão difícil, né? Ou pelo menos que há pistas de como se aproximar. Aí fica a critério de cada um ver como vai conduzir e como vai, se vai seguir ou não as pistas que são dadas. Na questão 13ª, Kardec pergunta o seguinte: quando dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, todo-poderoso, soberanamente justo e bom, não temos uma ideia completa de seus atributos? E aí os espíritos lhe respondem: do ponto de vista, sim, porque credes tudo abraçar. Mas sabei bem que há coisas acima da inteligência do homem, mais inteligente, e para as quais vossa linguagem limitada, as vossas ideias e as vossas sensações não tem expressão adequada. A razão vos diz, com efeito, que Deus deve ter essas perfeições no supremo grau. Ele não seria superior a tudo, e por conseguinte não seria Deus. Por estar acima de todas as coisas, Deus não deve suportar nenhuma vicissitude e não ter nenhuma das imperfeições que a imaginação pode conceber. E eu sempre me pego muito nessas respostas, né? Porque os espíritos, eles sempre nos alertam, nos lembram, não é? Da nossa incompletude, da nossa necessidade de crescimento, né? Que muitas vezes, como eu falei anteriormente, a gente quer dar conta de tudo e a gente quer saber tudo e a gente quer enquadrar tudo de acordo com a nossa capacidade de compreensão, né? E Deus, ele está além de tudo isso, né? Muito além da nossa capacidade, inclusive além das possibilidades de termos que nós conhecemos e que temos para explicar as coisas. Então, eu trago essas palavras sempre como um alerta para que eu entenda que, por mais que eu busque, né, ter o real entendimento de Deus, não porque Ele se queira fazer assim incompreensível para nós, não é isso, mas é porque eu preciso entender que Deus está acima de todas essas coisas que eu conheço, que eu compreendo e que eu tenho condições de explicar. Eu penso que é meio por aí. A questão do nosso nível de compreensão, os espíritos dizem que a nossa linguagem é muito limitada, não é, para exprimir todos os atributos de Deus. E não só a nossa linguagem, como a nossa capacidade de compreensão também ainda é muito limitada. Quem frequentou a escola na década de 80, na década de 90, aprendeu nos livros de ciência que Mercúrio, por estar próximo do Sol, era o planeta mais quente que existia. Porque imaginava-se que enquanto mais próximo do Sol, mais quente, calor, né? Mais quente era o planeta. Só não se contava que o Sol não está pegando fogo, mas para muitas pessoas o Sol é uma bola de fogo.
não é? Esse é o nível de compreensão de algumas pessoas. Então, da mesma maneira que descobrimos que Mercúrio não é o planeta mais quente, apesar de estar mais próximo do Sol, essa é uma descoberta que foi feita nessa geração nossa e que nos dá uma perspectiva do quanto nós não podemos fazer regras absolutas a respeito dos atributos de Deus. Da mesma maneira que isso não é uma regra absoluta, Dr. Ricardo pede para que eu lembre que esse exemplo não é um exemplo absoluto, nem busco, nesse exemplo, trazer nenhuma responsabilização de quem quer que seja. Mas quando nós analisamos aquelas pessoas que se envolvem com drogas, aquelas pessoas que estão no alcoolismo e que não necessariamente estão nas drogas ou estão no alcoolismo porque foram levadas àquilo por obsessões espirituais, mas sim por comportamento paterno e materno. Eu não tive o meu pai, ou o meu pai foi um pai ausente, e eu busco meu pai na droga, eu busco meu pai no álcool, eu busco a minha mãe na droga, eu busco a minha mãe no álcool. E quantos não dizem assim: eu não tive meu pai, ou eu apanhava 3 vezes por dia e estou aqui vivo, mas alcoólatra, mas se envolveu com drogas, porque não compreende que o que lhe faltou foi uma presença paterna. E a presença paterna não se fez ausente de propósito, não deu-se o melhor que se podia. E aquele pai e aquela mãe imaginava que aquela ausência era o melhor que se podia fazer por aquele filho. Então, se nós formos atrás de culpados, não chegaremos a lugar nenhum. Mas se nós começarmos a analisar que nem tudo está ligado a obsessões espirituais absolutamente, nós iremos compreender que com atitudes nós podemos ter felicidade ou infelicidade única e exclusivamente derivado de nossos próprios atos, sem que isso haja uma interferência extraordinariamente espiritual. Ou seja, nós não podemos colocar tudo à culpa dos espíritos, como também não podemos dizer que conhecemos tudo. Uma última questão que eu traria a respeito disso é o que toda a vida nós imaginamos conhecer o mundo invisível, nós imaginamos conhecer a matéria, nós imaginávamos que um átomo era aquele modelo de 1800, não é? Que se tinham elétrons ao redor e um núcleo atômico. E hoje nós vemos que o átomo é algo um pouco mais complexo do que isso. Nós passamos a perceber que a energia, a onda eletromagnética é tão matéria quanto a matéria. Então, nós aí percebemos que, na perspectiva de 1800, matéria era tudo aquilo que a gente podia tocar. Na perspectiva do século XXI, matéria é tudo aquilo que contém energia. É uma outra atualização. Sim. Nós temos uma outra dinâmica no mundo agora. Por isso, essa nova perspectiva foi possível, os aparelhos celulares, o Wi-Fi, foi possível que nós pudéssemos enviar sondas cada vez mais longe, como essa, que nos revelou que Mercúrio não é tão quente quanto imaginávamos que fosse, ou que não é o mais quente como imaginávamos que é. Nesse sentido, nós observamos o quanto nós não podemos ser absoluto nas coisas. Apenas temos que ter um olhar de observador às questões que nos são propostas. E as questões que nos são propostas pelos benfeitores espirituais são que busquemos olhar em nós as imperfeições, o que precisamos corrigir em nós, e aí, diante dessa busca interior, nós vamos entender o que nos falta,
o que é o vazio, teremos uma ideia mais concreta do que é felicidade, que a felicidade não está fora, mas dentro de nós mesmos. E a partir do momento que a gente compreende que a felicidade está dentro de nós mesmos e não no outro, a gente começa a compreender a inteligência e a bondade de Deus, que não nos colocou para correr atrás da felicidade, porque ela já está dentro de nós. Então, nesse sentido, nós observamos o quanto é difícil explicar em todas as nuances o que é Deus ou quais os atributos de Deus. Veja que nós estamos há 2, 3, 4 programas falando a respeito de Deus, o quão complexo é o nosso Criador, não é? Nós não podemos dizer que Deus é simplesmente Deus, não é? Precisamos buscar entender. E com essas reflexões tão importantes, né, feitas por Tovar, a gente conclui esse estudo de hoje, para o qual nós vamos fazer uma prece de encerramento. Sim. Eu convido a todos que possamos fechar os olhos. Senhor Jesus, Maria, mentora do nosso trabalho, a Senhora rogamos a paz e a proteção necessária para a nossa consciência e os nossos lares, hoje e sempre. Que assim seja.